Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem importante e eu trouxe minha mãe para participar, Ana Vitória. Oi pessoal! E eu vou falar sobre viagem para os Estados Unidos. Se você tem algum parente que vai vir para os Estados Unidos te visitar ou vai sozinho por algum motivo e não sabe falar inglês, seja ele idoso também ou até mais novo, mas que precisa de uma ajuda, de uma assistência, esse vídeo vai ser muito importante para você. Eu acredito que vai acrescentar bastante informação e vai te ajudar. E eu trouxe minha mãe para participar desse vídeo justamente para ela contar como que foi a experiência dela, que é a primeira vez que ela viaja sozinha para os Estados Unidos. Ela já tinha vindo aqui há 2 anos atrás, né mãe, com meu pai, mas dessa vez ela veio sozinha e a gente quis garantir um acompanhamento da própria companhia aérea para que tudo corresse direitinho, para que não acontecesse nenhum tipo de imprevisto. Antes da minha mãe começar falando sobre a experiência dela, eu queria dizer que as companhias aéreas, elas têm serviços gratuitos que oferecem um acompanhamento daquela pessoa que está viajando ali e não sabe falar o idioma, no caso o inglês. Então vocês podem buscar informação na companhia aérea na hora de fazer o planejamento da viagem dessa pessoa, seja ela um idoso ou seja uma pessoa que necessita esse acompanhamento, pode ser jovem, não tem nenhuma restrição, né? E aí minha mãe vai contar como que foi a experiência dela, no caso com a American Airlines, mas isso pode ser com qualquer outra companhia. Você pode solicitar esse tipo de serviço de acompanhamento assim que você compra as passagens. No caso, eu comprei as passagens da minha mãe aqui mesmo nos Estados Unidos, então depois que eu comprei as passagens, eu entrei em contato com a companhia aérea e solicitei esse serviço de acompanhamento, e no momento desse contato eu já informei que ela não falava inglês, não falava espanhol e ela só falava português. Então eles já tinham isso tudo anotado, os dados do voo dela, o tipo de acompanhamento que ela precisava, já estava tudo certinho para quando ela viesse para cá. Aí nesse momento você deve informar se aquele passageiro ele fala algum idioma ou não, se ele precisa de algum tipo de medicamento, se ele precisa de algum tipo de assistência específica. Você vai informar todos os dados possíveis para ele ter segurança na viagem. E para garantir até a segurança da minha mãe no momento da viagem, eu fiz algumas plaquinhas informativas para ela apresentar caso fosse necessário. E aí, por exemplo, eu fiz 3 plaquinhas diferentes. Uma eu vou colocar aí na tela, que eu tô informando o nome dela, qual que é o número do voo, informando que ela não sabe falar inglês no caso, e que ela tem uma viagem, um voo, com o número do voo e tal, todas as informações para onde que é e o horário que é. Deixo um espaço em branco para a pessoa escrever qual que é o número do portão que ela tem que ir, e agradecendo e pedindo para retornar o bilhete para ela. Então, se por acaso ela descesse do avião e não tivesse ninguém esperando para encaminhá-la, ela poderia passar esse papelzinho, essa plaquinha para o comissário de bordo para poder guiar na hora. A segunda plaquinha que eu fiz foi com o meu telefone e o telefone do meu marido, somente informando os números mesmo, caso tivesse alguma necessidade de entrar em contato. Ela não tinha conexão de internet no caso, então ficava difícil de se comunicar. E a terceira plaquinha que eu fiz foi para imigração. Eu coloquei, no caso, o nome dela, por que ela veio para os Estados Unidos, quanto tempo ela ia ficar e a data esperada de retorno, e também o endereço em que ela ia ficar nesse tempo. Geralmente é isso que se pergunta no momento da imigração. Eles perguntam por que você veio para os Estados Unidos, quanto tempo você vai ficar. Às vezes se pergunta quanto dinheiro você trouxe, mas essa pergunta é um pouco mais específica, então eles não fazem toda vez. E quando que você vai voltar, né, para o seu país, onde você vai ficar. Então é sempre bom você ter, se você não fala inglês, você ter um bilhetinho com todos esses dizeres. Eu vou deixar o exemplo aí escrito embaixo nos comentários também, além de ter aparecido na tela. Então não preocupa não, que dá tempo de você copiar a informação direitinho e utilizar na sua viagem, se você tiver necessidade. Então, agora eu falei bastante, vou deixar minha mãe explicar como que foi a experiência dela nessa primeira viagem sozinha. Minha mãe, no caso, veio de Belo Horizonte pra cá
E aí, como é que foi na hora de fazer o check-in? Que informação você precisou dar? Como é que foi? Na hora de fazer o check-in, eu só apresentei o documento que me pediram, né, o passaporte, e fizeram o check-in e me explicaram onde era o portão, o horário de voo, o portão e tudo mais. Aí subi para passar na polícia, né, federal. Mas no momento do check-in eles falaram alguma coisa? Que você ia ter uma ajuda? Sim, eles explicaram que ia ter essa ajuda e eu confirmei. Falei, mas estou levando os bilhetinhos e que explica tudo que eu for precisar perguntar. E aí já fui para a Polícia Federal e lá eles olharam os documentos, falou que estava tudo certo e mandou que eu encaminhasse para o portão. Me sentei, aguardei o horário e quando chegou a hora entrei para o avião, encontrei o meu lugar, a minha poltrona. E fiquei tranquila, porque eu não tenho medo nenhum de viajar, nem de viajar sozinha. Essa oportunidade de ter essa ajuda aqui em Miami, quando chegasse aqui, me tranquilizou assim demais, porque eu fiquei com a cabeça livre, que eu falei, eu não vou precisar de me preocupar com nada, de preocupar, eu não sei se eu vou achar o lugar certo de eu passar, onde que eu vou primeiro, né? E então eu já sabia tudo que era para fazer. Quando eu fui descer, eu já estava na mão com o meu bilhete, que era para apresentar para comissário de bordo, com relação à cadeira de rodas. Aí ela só apontou para mim lá para baixo, mostrou para mim lá embaixo. Eu olhei e já vi um monte de cadeira de roda lá e pessoas ao lado aguardando para os passageiros sentarem. Me aproximei da moça, apresentei o meu documento e ela perguntou o meu nome, o sobrenome, né? Ela olhou no computador dela, constou que lá estava e mandou caminhar, subir, e lá em cima, a hora que dobrou a esquina do corredorzinho, tinha um carro de golfe, tinha outra moça com o computador, confirmou o nome de todo mundo e mandou para esse carrinho de golfe. Aí nós fomos passando pelo corredor que a gente passa para ir para a imigração, todo mundo que tinha descido do avião com a gente. Quando chegou lá, tinha uma senhora com uma mesa lá e um computador. E ela perguntava o nome de cada um, ia confirmando que estava tudo certo lá e mandava sentar nessas umas cadeiras. E terminando isso, ela telefonou, conversou com alguém e de repente começaram a chegar as cadeiras de rodas. E a moça olhou, pediu para mim o bilhete, que eles chamam de bilhete as nossas passagens. Então, eu entreguei o bilhete da passagem que eu ia fazer o segundo voo, né? Perguntou para mim se eu tinha maleta para ser recolhida. E ela falava... E ela perguntou em que idioma? Ela perguntou em espanhol e eu já tinha mais ou menos noção do que era bilhete. E aí eu mostrei, perguntei, isso? Ela sim, e olhou a hora do meu voo, empurrou a cadeira de roda e foi direto numa bancada que eles montam, um outro atendimento especial, né? Especial. Tinha uma pessoa sendo atendida e eu seria a próxima. Eu já tirei da minha bolsa os meus documentos, coloquei tudo na mão, passaporte. Aí apresentei, ele olhou tudo, apresentei o bilhetinho na imigração que eu levava. Esse bilhetinho que eu fiz, né? Ele me perguntou só isso. Quanto tempo vai ficar? Eu falei 2 meses, 2 meses. E ele te perguntou em qual idioma? Espanhol. Mandou eu colocar a mão no... Recolher suas digitais, né? Isso. E aí ele olhou, ok, fechou, me entregou. Foi super tranquilo, então, né? E eu agradeci em português mesmo, porque espanhol, quem é espanhol geralmente entende um pouco de português. Mas eu falei obrigada, depois falei graças. E ela foi comigo, levando a cadeira. Aí nós entramos num elevador, enquanto as pessoas que saíam da imigração passavam por uma rampa e desciam uma escada rolante. Ela entrou no elevador e comigo desceu lá embaixo já nas malas. Ela perguntou como era a maleta, como é a maleta. Aí eu falei que a minha maleta tinha uma capa de tecido em branco e verde. Aí nós fomos, quando chegou lá, olhou, maleta. Aí ficamos olhando a roleta para trazer a maleta. Ela te perguntou em inglês? Ela perguntou em espanhol, ela falou... Em espanhol. Maleta. Ah, tá. Maleta em espanhol. Ok. E a mala apareceu, né? Quando nós vimos a mala, ela apontou e falou, essa
apontou para a mala, eu falei sim, e eu ia descer para pegar a mala, e ela, não, segurou, não, me deixou sentada, mas ela foi empurrando tudo, a cadeira, a mala. Levou você aí, e a mala. Me levou junto com a mala até o check-in, até o lugar de fazer o check-in, e entregou pro moço, pro funcionário lá, mostrou minha passagem, conversou com ele, em inglês. Aí ela voltou, pegou a minha cadeira e me levou pra passar naquele lugar que a gente passa pra... Como é que chama? Que a gente deixa as coisas. Ah, tá, na segurança, né? Na segurança, é. Que eles fazem pip, sem passar naquela porta e tirar as coisas. Isso. É. Aí ela na polícia mesmo. Isso. Aí ela me levou pra passar na polícia lá com a cadeira. E eles... Aí passou, minhas coisas passaram por baixo lá. Eles me entregaram as coisas lá na frente. Você teve que tirar o sapato? Não precisei tirar o sapato, não. Aí, ai, que bom que é um saco tirar o sapato. Não tirei o sapato, não. E aí, lá na frente, ela me levou num outro lugar, tinha outra senhora trabalhando. E a moça olhou no computador, constou meu nome, perguntou o nome, olhou, conferiu, entregou a passagem pra mim e mandou que eu levantasse e assentasse numas cadeiras que tinha lá. E ela já despediu de mim. E eu dei pra ela, né? Porque como é gratuito, né? É educado, faz parte, né? A gente ter um dinheirinho trocado, né? 5, 10 dólares. E passar pra eles. A gente tem o costume de dar gorjeta pra todo mundo. Então, mesmo o serviço sendo gratuito, aquela pessoa ali tá disponibilizando o tempo dela, lógico que é o serviço dela, mas ela tá te dando uma ajuda. Então, você tem que dar uma gratificação, né? Aí você pode separar uns 5 dólares, por exemplo, pra dar pra pessoa que tá te ajudando ali naquela cadeira de roda, tá te orientando e tudo mais. Como a gente tem esse costume aqui nos Estados Unidos, a pessoa, ela meio que já espera que você vai dar uma gorjeta pra ela. E se você não der, assim, é muita falta de respeito com a pessoa, sabe? Com o trabalho que ela tá fazendo. Então, quando você vai fazer esse tipo de viagem, deixa separado já uns dólares pra isso. Aí eu fiquei ali esperando por uns 2 minutos. Aí a moça, funcionária, chamou pelo nome e falou assim, seu carro de golfe. Aí era outro carro de golfe que tinha chegado e tava em frente pra eu tomar lugar. Então ele foi levando todo mundo nos portões, ele era muito engraçado, conversava, ele falava em espanhol também. Então dava pra entender as coisas. Aí nós fomos no lugar que ia ser o meu portão. Aí ele falou pra mim, Ana Lamas, desça, seu portão 6, lá embaixo. Aí eu desci e despedi dele, desci a escada e encontrei 2 painéis grandões na parede. Aí eu olhei, tava escrito Indianápolis e o horário certinho, portão 6. Aí eu fui acabar de certificar mais uma vez que era ali mesmo, né? Cheguei pra funcionária, era uma mexicana, mas quando eu falei português pra ela, ela não entendeu, ela fez... Eu falei, não entendi nada, Aí eu falei pra ela, olha, mas eu tenho um jeito. Abri a minha carteira, peguei a minha passagem e falei, eu vou te mostrar e eu tenho certeza que você vai ter resposta pra mim. Aí mostrei ela a passagem, tava tudo escrito ali. Aí ela falou, sim, são 7h30, vai sair às 11h40. E eu falei, ok, posso esperar aqui? Tinha uma cadeira perto. Posso esperar aqui? Sim, pode esperar. Aí eu perguntei pra ela também, nesse horário eu posso ir pra fazer a fila ali? Ela falou, não necessariamente, eles vão chamar. Mas ela falou em espanhol e eu entendi. Aí eu fiz assim, obrigada. Parece um pouco, eles vão chamar. Então quando deu o horário próximo, apareceu lá no painel escrito Indianápolis, o horário. E a moça que estava trabalhando no primeiro caixa falou, Ana Lamas. Aí eu levantei a mão, ela sim, necessita de cadeira. E eu levantei e fui perto dela, ela falou assim, naquela. Aí tinha um cubano que estava com a cadeira. Me cumprimentou, me deu a mão, cumprimentou com tanta alegria para fazer a tarefa que eu fiquei assim, deslumbrada. Aí eu sentei na cadeira e me levou dentro do avião de cadeira. Vim tranquilamente, pude ler, foi
olhar a paisagem que é maravilhosa. Eu tinha avisado no Instagram que eu ia fazer esse vídeo com minha mãe, eu avisei rapidamente. Algumas pessoas me mandaram umas perguntas por direct sobre esse assunto, e aí eu vou ler pra minha mãe responder aqui. A Milena Buendia perguntou: que linda sua mames, pergunta como foi na hora de passar pela imigração. O que os policiais perguntaram? Foi tranquilo, como eu já disse agora há pouco, né? Foi muito tranquilo, e ele só perguntou quanto tempo eu ia ficar aqui nos Estados Unidos e só. Olhou os documentos, como eu já contei, e me liberou, falou que tá tudo certo, e eu fui embora. Ok. A Aldenice Alves 18 perguntou: fala pra gente um pouco de como a pessoa é tratada. Tipo, como fazemos para nos comunicar se não conseguimos falar outra língua? Eles já sabem que você só fala português, então se você não entender, eles não conseguirem comunicar com você, eles chamam logo um espanhol, porque é a língua mais fácil de entender. E como que você se sentiu, assim, em relação ao tratamento deles com você? O tratamento foi ótimo, todos muito simpáticos e falam um pouco só o necessário, mas sempre com educação, são muito educados. Você se sentiu à vontade, mesmo sem saber falar o idioma deles? Muito à vontade, não me fez falta nenhuma. Ai, que bom. A Dicas da Leca perguntou: sua mãe teve medo quando passou pela imigração? Minha mãe, 3 dias antes de vir, nem dormir, sentia muita dor de barriga. Não, eu não me preocupei nem um minuto, nem antes nem depois. Eu sabia que viria e não tive preocupação nenhuma. Eu me entreguei mesmo. É uma coisa maravilhosa de ser, é o jeito. Quando você se vê com necessidade de fazer uma coisa, você vai por amor e você se entrega e Deus te leva no colo. Foi assim que aconteceu. Mas também, gente, eu sempre falei com minha mãe: olha, fica tranquila, pode deixar que a gente tá fazendo tudo por aqui. A gente recebe informação da American Airlines, no caso, por e-mail, qualquer coisa a gente vai ligar lá. A Brenda Machado 75 perguntou: Eba, que legal, meu sonho é viajar para os Estados Unidos, mas não sei falar nada em inglês e nem espanhol. Então eu gostaria de saber como faz para se comunicar quando chega nos Estados Unidos, se eles têm um tradutor e que tipo de documentação eles mais pedem na hora para entrar no país e para não ser deportada. E se você não sabe falar nem inglês nem espanhol, a verdade é que eles não deixam entrar mais no país? Não, gente, eles deixam entrar no país sim. Respondendo aqui, se você tiver com a documentação certa, se você tiver com seu visto. E outra coisa, eles já estão acostumados a fazer esse tipo de serviço, já passaram por eles várias pessoas falando vários idiomas diferentes, então eles já sabem lidar. E você já pode, ali tá balançando, você tá quieta aqui, olha. Você não precisa esquentar a cabeça, porque você vai ter ajuda, eles são obrigados a te ajudar, então eles que têm que se virar mais do que você. Se você tiver os documentos na mão e esses bilhetinhos, que eu acho que ajuda muito também, até para sua própria segurança, para você se sentir mais tranquilo, não precisa de mais nada, né, mãe? Não precisa de mais nada. A Virtuosa 98 perguntou: eu tenho uma pergunta, se você sabe os lugares com mais fluxo de brasileiros para facilitar o convívio no local, caso a pessoa precise se comunicar. No caso, ela parou em Miami, e em Miami tem muito latino. Então, geralmente, o espanhol ele é mais próximo do português, então fica mais fácil de você se virar se você não sabe inglês. Agora, não tem um local específico dentro do aeroporto para isso, mas Miami, Nova York, alguns aeroportos que são maiores, geralmente você encontra mais brasileiros com facilidade. Então, é só questão de você ficar atento, escutar as pessoas que falam português. E quando a gente solicita esse serviço, é ida e volta. Então, na hora dela voltar de Indianápolis para Belo Horizonte, no caso, ela vai fazer todo esse trajeto com acompanhamento novamente. Em relação aos bilhetes, eu vou fazer um novo bilhete para ela. Agora ela já vai ter mais segurança, né? Porque ela sabe como é que é essa experiência, como que funciona. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que minha mãe, ela esclareceu bastante, assim, ela deu detalhes, né, de como que foi a experiência dela, explicou bem explicadinho. Mas se você ainda assim tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente responde. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, que é muito importante pro canal, e de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai
aproveitar essas informações. E agora, para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, um recado para as pessoas que vão viajar sozinhas, vão vir para os Estados Unidos, mas de repente tem medo, até deixa de viajar porque não sabe falar inglês nem espanhol. Não se deve ter medo. Não se deve ter medo. Eu acho que a pessoa que quiser vir, confie em si própria em primeiro lugar e confie em Deus. E venha, faça as malas e vem com Deus e boa viagem. Será muito bem atendido e vai ficar muito feliz, tem muita segurança, não precisa ter medo de nada. Tudo vai dar muito certo. Amém. Venham com Deus. Venham com Deus. Muito obrigada por ter participado do vídeo. Foi muito legal. Ai. Que bom que você está aqui. Eu também gostei muito, muito. Que bom. É isso, gente. Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.